Senhor nosso Deus. Glória a Deus, na presença do nosso Deus Israel. Lucas capítulo de número 22. Vou estar lendo alguns versículos desse texto para juntos estarmos muito lendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você vai escrever Lucas capítulo de número 22, do versículo 15 ao versículo de número 19. Glória a Deus. Lucas 22, do versículo 15 ao versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E ele disse-lhes: quão interessante desejais comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que se cumpra no meu reino, no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graça, ele disse: tomai e dividi entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois de cear, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue derramado por muito de vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar seu assento, adorando, exaltando e exaltando ao Senhor Jesus Cristo. É uma honra, irmãos. É um privilégio muito grande servir ao Senhor e poder ministrar a palavra do Senhor nosso Deus em um culto como este. A gente fica muito feliz, porque Deus é misericordioso. Não que sejamos merecedores das misericórdias do Senhor, porque não merecemos. Nada vem porque nós merecemos. É porque a misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é infinita, ela é nova a cada manhã. E é por causa das misericórdias do Senhor que nós permanecemos em pé. E quando nos foi feito o convite para então estar conduzindo a palavra do Senhor e depois celebrando a Santa Ceia do Senhor, o coração da gente se enche de alegria, se enche de felicidade. Entendemos aqui a responsabilidade, mas também vemos o privilégio a qual o Senhor nos dá, nos concede esta noite, para juntos estarmos com os irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos estar cercando a mesa do Senhor, orando, bendizendo, exaltando o nome santo daquele único que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Dentro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, nós vamos encontrar 4 textos específicos fazendo menção à ceia do Senhor. O texto a qual nós lemos, Lucas capítulo de número 22, Mateus no capítulo de número 26, Marcos no capítulo de número 14, e o qual nós mais conhecemos, o qual mais é lido, que é o de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Então, dentro desses 4 textos da Bíblia Sagrada, vamos fazer menção à ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. É lógico que este nome Santa Ceia nós não vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, e aí há algumas discussões sobre alguns que não consideram como santa somente a ceia do Senhor. Mas eu considero santa porque foi o Senhor Jesus que instituiu, e Ele é santo, e tudo que Ele fez e tudo que Ele realizou também é santo. Então, se foi o Mestre, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus que instituiu, é santo porque foi Ele mesmo que instituiu. Paulo é muito interessante porque Paulo fala
fala no versículo de número 23 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É interessante porque Paulo, ele não foi um discípulo direto do Senhor Jesus, ele não caminhou com o Senhor Jesus, ele vai se converter ao cristianismo pós morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas através da pessoa bendita do Espírito Santo, ele vai ter este entendimento, que é o próprio Senhor Jesus que vai passar, que vai dar este entendimento e essa sabedoria para ele, e ele mesmo vai declarar que ele recebe do Senhor Jesus aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está passando para os discípulos, para os irmãos que estavam ali naquela igreja de Corinto. Mas quando nós falamos da Santa Ceia do Senhor, a primeira coisa que nos vem à mente, assim como o presbítero Amaury falou nesta noite, é um memorial. É algo que nós precisamos trazer em mente. Hoje nós vamos estar celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que nós trazemos isso à nossa mente, nós começamos a perceber quão grande e quão maravilhoso foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus ali naquela cruz, a qual ele se entrega de bom grado, a qual, como as Escrituras nos diz, que como um cordeiro mudo ele é enviado ao matadouro. Não reclamou, não questionou, simplesmente obedeceu e cumpriu a missão a qual ele veio fazer sobre esta terra. E quando nós fazemos, quando nós lembramos deste memorial da morte e da ressurreição de Cristo, isso nos dá uma certeza, uma garantia de que um dia nós vamos estar com ele em um céu de glória, e vamos passar a eternidade adorando, bendizendo e exaltando o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós temos em mente que quando nós lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos afasta do pecado, isso nos afasta do erro, porque não existe mais possibilidade de nós levarmos uma vida errante quando nós entendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou a sua última gota de sangue por amor da humanidade, não tem como mais nós vivermos em uma vida de erro, em uma vida pecaminosa, pois entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Assim como Paulo vai declarar na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que nós devemos nos abster, nos afastar do pecado, pois Cristo, nosso Senhor Jesus, Ele está presente sobre as nossas vidas. Pessoa que foi açoitada, que foi humilhada, que cuspiram no nosso mestre. Oh, aleluia! Se ele olha para os altos céus e diz: Pai, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É um amor imenso, é um amor que nós não conseguimos declarar, é um amor que nós não conseguimos. Por isso que o coração da Bíblia, lá em João 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E este é um amor que nós não conseguimos explicar. E quando nós falamos de Santa Ceia do Senhor, nós trazemos a memória, nós trazemos a mente tudo que o nosso mestre passou, tudo que o nosso mestre sofreu, tudo que o nosso mestre deixou de bom ensinamento para as nossas vidas. Não é o momento de nós nos colocarmos diante da presença dele buscando algum erro ou buscando alguma falha a qual possa nos impedir de acercar a mesa do Senhor. Não é o momento de estarmos julgando, não é o momento de estarmos apontando, não. É o momento de trazer a lembrança aquilo que o nosso mestre, aquilo que o nosso Senhor Jesus fez, aquilo que ele realizou sobre as nossas vidas. E
E isso é muito bom, e isso é muito interessante, porque Lucas, escrevendo no capítulo de número 18, do versículo de número 9 ao versículo de número 14, eles vai nos contar uma parábola sobre dois homens, um publicano e um fariseu. Ele diz que os dois sobem para orar, para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso no templo. Só que o texto diz que o fariseu, quando chega diante da presença de Deus, ele começa a falar dele mesmo. O texto diz, ele diz: olha, Senhor, eu te agradeço, mas ele não agradece por aquilo que Deus realizou na vida dele, ele agradece por aquilo que ele é. Ele está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou diferente, eu sou uma pessoa boa, eu devolvo o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como este povo aí, não, eu sou diferente. Só que na mesma parábola existe ali um homem, um publicano, que ele chega diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e o texto diz que ele fica um pouco mais afastado, ele fica um pouco mais distante, ele baixa a cabeça e fica batendo nos peitos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Senhor, perdoa os meus erros. Senhor, perdoa as minhas falhas. Ei, esta noite nós nos entregamos diante da presença do Mestre, não para julgarmos e dizermos: Senhor, perdoa os meus erros. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou um pecador, mas derrama o teu sangue carmesim sobre a minha vida e me purifica. E me purifica. E me purifica, não importa. Não importa. Ei, tu estás diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Se tem alguma coisa aí, vai aí conversando com ele, dizendo: Senhor, eu sou pecador, mas tem misericórdia da minha vida, purifica, me transforma, me faz um vaso novo na tua presença. Eu gosto dessa parábola, ela é interessante porque ela é bem clara. Ele diz que os dois foram orar, e só vai orar quem acredita em Deus, só vai buscar a presença do Deus Todo-Poderoso quem acredita nele. O ímpio não ora, porque o ímpio é aquele que pratica impiedade. O ímpio não busca. Mas o texto faz questão de dizer que os dois estavam ali querendo, buscando a presença de Deus. Só que um entendeu que não era nada, um compreendia e dizia: eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo que eu sou é porque Deus me sustenta, tudo que eu tenho é porque Deus me dá. Sem a presença do Deus Todo-Poderoso eu não sou nada. Um compreendeu, um entendeu isso, e o outro queria se envaidecer por aquilo que ele estava realizando. Por isso que é bom nós falarmos que é um memorial, porque nós olhamos para Cristo, nós não olhamos o homem, porque o homem é falho. Você pode olhar para mim e dizer: esse pastor aí, não sei não, ele usa uma barbinha, é meio duvidoso, eu não sei, eu não conheço. A mensagem dele é uma mensagem meio chata, é uma mensagem que eu não me agrado muito da mensagem dele. Você pode olhar para mim e achar inúmeros defeitos a minha pessoa, e isso é normal, e está tudo certo, e não tem nada de errado. É bom você duvidar, mas quando você olha para a pessoa de Cristo, você não consegue achar defeito. Por isso que o memorial da morte e ressurreição de Cristo, e não do homem. Não é o que o homem fez, e sim o que o nosso Salvador fez. Por isso que nós devemos olhar para Cristo, porque quando nós olhamos para Ele, aí nós não achamos falha, aí não tem erro, aí não dá. Você pode criticar a minha pessoa, mas não consegue criticar a pessoa de Cristo, porque você pode estudar, você pode analisar, mas você não vai encontrar falha na pessoa de Cristo. Por isso que é um memorial que nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, o único que pode nos trazer a vida. Outra coisa, quando nós falamos de Santa Ceia do Senhor, nós falamos de comunhão. De comunhão. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Eles tinham essa coisa em comum. E aí vem o verbo grego koinonia, comunhão. É a mesma comunhão apresentada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Estavam ali, tinham algo em comum, e a igreja crescia, e a igreja prosperava, porque havia essa comunhão no meio do povo. Quando nós falamos de Santa Ceia do Senhor, do partir do pão, nós estamos falando de comunhão. Por isso que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, ele vai relatar, a partir do versículo de número 27, se não me falha a memória, ele vai falar sobre a importância de termos esta comunhão, de partirmos, de compartilharmos esta comunhão. Perdão, no versículo 10, capítulo 16 a seguir. Capítulo 10, versículo 16 a seguir. Paulo vai falar sobre esta comunhão, sobre esse corpo do Senhor Jesus Cristo que é partido por nós, para que nós tenhamos algo em comum. Ou seja, se nós formos falar hoje, nesta noite, vemos o que nós temos em comum, algo seria muito simples. Nós congregamos na mesma igreja, nós fazemos parte da mesma comunidade evangélica, nós temos o mesmo pastor, mas o mais importante de todas as coisas, nós servimos o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e todos nós almejamos a mesma coisa. O que nós almejamos, pastor? Irmos morar em um céu de glória, e passar uma eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, adorando e exaltando o nome santo dele por toda a eternidade. E nós só vamos conseguir isso se realmente tivermos comunhão uns com os outros. Por isso que a igreja crescia, por isso que havia a prosperidade. Quando nós olhamos para a igreja que vai iniciar lá em Atos dos Apóstolos, quando começa ali, quando há o estopim, quando há realmente ali a inauguração da igreja do Senhor, que é quando há o derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos, e eles criam ali a coragem, a graça para então anunciar a salvação, para então anunciar ali as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de ceia do Senhor, nós falamos de comunhão. É por isso que Paulo, no texto que nós lemos praticamente toda a Santa Ceia, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz para nós esperarmos uns pelos outros. Uns pelos outros. Mostrando ali que somos um povo bem unido, bem ajustado. Santa Ceia do Senhor nos traz a lembrança, nos traz a comunhão. E o mais importante de todas as coisas, o sangue da nova aliança, um novo momento, uma nova história. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é derramado por muitos, que é derramado por muitos. E este é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, um novo compromisso. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos que o povo caminhava, eles peregrinaram sobre o deserto, e eles alcançaram a promessa a qual o Senhor Deus havia determinado para eles. Entraram na Canaã e tomaram posse daquela terra. A promessa se cumpriu. Quando nós olhamos para a nova aliança, nós temos uma promessa de uma Canaã celestial. Nós temos a promessa que o nosso Senhor Jesus foi preparar lugar, mas que um dia Ele retornaria para buscar a sua igreja, a sua eleita, a noiva preparada, aquela que está esperando o noivo voltar. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 25, e nós vemos ali a parábola das 10 virgens, nós vamos entender que todas eram virgens, todas eram puras, todas eram crentes, mas 5 delas tinham ali um depósito de azeite, 5 delas eram um pouco loucas. Só que nós vamos olhar ali a história, se nós vamos ver ali a cultura de Israel, nós vamos ver algo muito interessante naquela época, e isso nós aprendemos no livro de Juízes, quando nós vemos a história de Sansão. Sansão, ele quer se casar ali com uma moça que não era de Israel, e ele então pede aos seus pais que vá até Timná e tome ali uma moça para que
ele pudesse casar. Nós vamos ver ali no texto, os pais de Sansão saem juntamente com ele e vão até aquela cidade e faz ali um compromisso de noivado com aquela moça. Sansão retorna para casa. Segundo a cultura, Sansão tinha que construir uma casa, tinha que construir ali um local para poder trazer aquela moça e morar dentro daquela casa. E ainda na cultura de Israel, eles tinham que preparar ali um quarto nupcial, porque o casamento durava 7 dias. Era o povo festejando e um casal dentro lá do seu quarto nupcial, né, comemorando também ali o seu casamento. Mas quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender, porque Jesus diz: olha, eu vou preparar o lugar, e para onde eu estiver, também vou levar vocês. E é algo muito interessante também, porque o Senhor Jesus diz: olha, no dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Quando é questionado a ele, quando ele iria retornar para buscar a sua igreja, nós olhando para a cultura de Israel, era o Pai que determinava quando que o noivo tinha que ir buscar a sua esposa. Era o pai do noivo que dizia: olha, a tua casa está pronta, está tudo organizado, agora vai lá, pega a tua noiva e tu pode casar com ela. E ainda dentro dessa cultura, algo mais interessante ainda, é porque a noiva tinha que ser roubada. Não era como hoje, nós mandamos um convite de casamento e nos programamos, nos planejamos para o dia do casamento. Fulano vai casar dia tal. Naquela época, a noiva se preparava, se adornava, se purificava e ficava ali à espreita. Quando ela ouvia o alarido, quando ela ouvia o barulho, e às vezes era noite, e às vezes, e muitas vezes era noite, porque o noivo já vinha fazendo a festa. Rapidamente ela terminava de se organizar, se adornar, e então ali ia esperar o noivo. Por isso que nós temos ali a parábola das 10 virgens. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos perceber algo muito interessante. 5 delas não tinham azeite sobre a sua lamparina. E por quê? O que é que isso ia acontecer, pastor? Naquela época era tudo escuro, não tinha energia elétrica. Se tivesse de noite, como é que ela ia conseguir visualizar o noivo? Como é que ela conseguia enxergar o noivo? Olha, se nós formos contextualizar tudo isso aí, nós vamos perceber algo muito interessante. Nós somos esta noiva. O nosso Senhor Jesus Cristo está no céu preparando lugar. Só que Ele está esperando a ordem de Deus, dizendo: ei filho, está pronto, está preparado, pode ir buscar a sua noiva. O nosso papel é se adornar, é se purificar, é se preparar para quando o noivo chegar, nós estarmos prontos e subirmos com Ele a um céu de glória e passarmos ali na eternidade. Oh, aleluia! É esta aliança que nós temos. Porque o Senhor Jesus disse: esta é a aliança do Novo Testamento. Ela é selada com sangue. Ela é selada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por muito de vós. Pastor, nós somos aqui, irmão. É a misericórdia do Senhor que é sobre as nossas vidas. É lógico, eu preciso ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Por isso que Paulo diz: olha, não decidiu o povo. Há muito no meio de nós fracos, doentes e muitos que já até dormem, porque não tem o discernimento, porque não consegue entender o que é certo e o que é errado, porque não consegue olhar para um momento que nem esse e conseguir raciocinar, pensar, entender que nós estamos diante de um memorial, não é um mero ritual, não é um ritual. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos que fazer isso em memória dele. E se fosse para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seria bom que a gente celebrasse a ceia do Senhor todos os dias, para que todos os dias nós trouxéssemos à mente, à memória, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez sobre as nossas vidas. Se nós fôssemos olhar hoje, olhar para o passado um pouquinho, quem éramos, aonde nós estaríamos.
E aqui há fartura, há bênçãos, há milagres, há renovo, há cura, há libertação, há transformação. Por quê? Porque o Senhor quer não nada depende de mim. É porque o Senhor dos Senhores se faz presente neste lugar. É porque o Deus Todo-Poderoso está aqui. Quando nós chegamos, Ele já está. E é Ele, está sobre Ele toda sorte de bênçãos, todo milagre. Está sobre Ele todo o poder e a autoridade para mudar, para transformar, para trazer edificação sobre as nossas vidas, para nos dar a honra, a graça, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, ainda que por adoção, mas somos filhos do Deus Todo-Poderoso, trazendo agora comunhão, e nós estamos diante da nova aliança. A nova aliança. O que ficou, ficou. Esta aliança ela é nova a todos os momentos. Todos os momentos. Oh, o que nós precisamos fazer é só dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Senhor, tem misericórdia da minha vida, que eu sou falho. Tem misericórdia da minha vida, Pai, que eu sou falho, eu sou um pecador, mas me purifica, me santifica, ó Deus Todo-Poderoso. Me santifica, ó Deus de Israel. Esta precisa ser a nossa oração, porque nós estamos diante da presença de um Deus santo, fiel e poderoso. Esta precisa ser a nossa oração, para nós sermos participantes da nova aliança, da nova aliança do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Por gentileza, nós vamos cercar a mesa. Por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 23, a seguir. Oh, capítulo 11, versículo 23 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Oh, aleluia. Aleluia. Amém? Você achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Por gentileza. Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele também tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos
vocês estão fracos, enfermos entre vós e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum de vós tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando. Depois da oração, convido os obreiros para nós organizarmos, cercarmos a mesa e participarmos da Santa Ceia do Senhor. O texto é bem claro. É você e o Senhor. O texto diz: o homem se examine, mas tem um discernimento. O que é assim do Senhor? É um memorial. É a lembrança do sacrifício vivo do meu Cristo ali na cruz do Calvário. É um momento de comunhão. É um momento de eu ter comunhão com meus irmãos. É um momento de eu me assentar, de eu me alegrar na presença do meu Deus Todo-Poderoso. E essa comunhão significa que eu tenho que amar os meus irmãos. A Bíblia não existe, né? A Bíblia não que diz que nós temos que gostar de ninguém, ela diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não existe outro sentimento na Bíblia a não ser amor, quando se fala do nosso próximo. É uma ordenância, é o Senhor Jesus quem determina isso. Nós não podemos rasgar isso, tirar isso, porque é uma ordem do Senhor. É Ele mesmo quem diz. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é comunhão. Demonstrar o amor para com o Senhor. E o texto ainda diz: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso que o homem deve examinar ele mesmo. É ele mesmo que tem que se auto-analisar. É ele mesmo que tem que se auto-corrigir. E entender que ele está diante do memorial, da ceia do Senhor. E aí é o momento dele de olhar para dentro dele, e se existe alguma coisinha, que sempre existe. É por isso que eu já começo logo pedindo perdão desde cedo. É por isso que eu já começo logo me humilhando: Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. É por isso que eu sinto meio comunicando, porque ele diz: Senhor, perdoa, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, perdoa. E aí nós vamos participar, tendo a convicção, tendo o discernimento do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós vamos iniciar, ó Deus de Israel, um momento, ó Pai de amor, da celebração da tua santa ceia. Meu Deus Santo, ó Deus de Israel, nós vamos acercar a mesa. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Deus de Israel. Perdoa-nos, ó Pai Santo, os nossos erros, Deus. Perdoa, Deus de Israel, as nossas falhas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus de Israel, derrama de uma gota do teu sangue carmesim sobre as nossas vidas e nos purifique, nos santifique, ó Deus de Israel, cada vez mais, Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nos dá, meu Deus de Israel, a alegria do teu Espírito Santo, ó Pai. Nos dá, meu Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso, a certeza da salvação, ó Pai. Meu Deus de poder e mistério, nos enche com a tua presença nesta noite, ó Pai. Traz o renovo, ó Deus Todo-Poderoso. Traz a cura, ó Deus de Israel. Pai Santo, ó Deus Todo-Poderoso, se for do teu agrado, ó Deus de Israel, batiza com o teu Espírito Santo nesta noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome do teu Filho amado, ó Deus Santo, que nós te pedimos, ó Pai, que a tua presença, ó Deus Santo, ó Deus de Israel, venha encher, Senhor amado, esta casa. Venha encher, meu Deus Todo-Poderoso, os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, a tua eleita, a igreja que marcha rumo às mansões celestiais. Meu Deus Santo, ó Deus de Israel, é no nome do teu Filho amado, ó Pai, vai retirando a
bênção, ó Deus de Israel, toda incerteza, Senhor amado, Pai de amor, ó Deus de Israel, toda cilada, toda arapuca que o inimigo possa ter preparado contra os teus filhos, seja repreendida agora, no nome santo, fiel e poderoso do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus santo, meu Deus todo-poderoso, vem com o teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, e vai enchendo, Senhor, e vai, meu Deus todo-poderoso, derramando, aleluia. Pai santo, ó Deus todo-poderoso, no nome do teu Filho amado, é assim nós te pedimos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai. Oh, antes. Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus, aleluia. Vou pedir para a Júlia, a irmã Juliana, me ajudar aqui cantando o louvor da harpa. E os obreiros, por gentileza, vamos acertar a mesa, vamos organizar para nós iniciarmos a celebração. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Vamos entrar no hino de número 53. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração, até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Glória a Deus. Por gentileza, se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos estar orando, consagrando este elemento, que após esta oração vai simbolizar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Seu Deus e meu Pai, Pai, graça te damos, Deus. Oh, aleluias. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica e valiosa oportunidade, Pai. Pai, essa noite, Pai, estamos aqui, Pai, sentados à mesa, Pai. Pai, ceando, Pai. Pai, participando, Pai, do banquete, Pai, do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, Pai. Pai, estamos aqui, Pai, apresentando esse pão, Pai. Pai, pão este, Pai, feito pela mão do homem, Pai. Mas aqui, Pai, consagrado, Pai, a Ti, Senhor. Consagrado no Teu santo nome, Pai. Está aqui agora, Pai, simbolizando, Pai, o corpo do sangue, o corpo do Cordeiro, Pai. O corpo do nosso Senhor Jesus, Pai. Então aquele, Pai, que vem assim, Pai, examinar-se a si mesmo, Pai, e venha comer, Pai, venha participar, Pai, do corpo de Cristo, Pai. Ele vem assim, Pai, saber que só o Senhor é Deus, Pai, que só o Senhor é santo, Pai, e que só o Senhor pode nos levar à vida eterna, Pai. Pai, desde já, Pai, estamos aqui, Pai, te rendemos honra, Pai, louvores e glória, Pai, e desde já te agradecendo em o nome santo, poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Terceira estrofe. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer, e mais engrandecer o sangue que Ele deu.
forte as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só Jesus volta, bem prontos para receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos, amém. Pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Glória a Deus. Por gentileza, se coloque em pé mais uma vez. O Senhor Jesus. Glória a Deus. Levante assim o seu corpo. Aleluia. E tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Glória a Deus. Todos juntos podemos participar da ceia do Senhor com o Aleluia. 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 Glorifique o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome dele. Aleluia. Se você tem um texto, um versículo, recite aí neste momento, adore a Ele. Fale para Ele o quão importante Ele é para a sua vida, o quanto você ama Ele, o quanto você adora Ele, o quanto nós precisamos e necessitamos da presença deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Aleluia. O sangue na nova aliança. Oh, aleluia. Ore com fé. Oh, aleluia. Adore, ore adorando. Não é um mero ritual, não
Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso. Oh Deus de Israel, nós queremos lhe apresentar este elemento, ó Pai, no suco de uva, ó Deus Todo-Poderoso. Que a partir desta oração, ó Pai, ele vai simbolizar o sangue do nosso Senhor Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que nos limpa, o sangue que nos dá vida, o sangue da nova aliança. Oh Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, nós consagramos este elemento, ó Deus de Israel, Pai Santo, meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai de amor, e nós assim fazemos o nome precioso do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. O lindo coral só igreja. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois é mais alto que a neve o teu sangue
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Depois da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aleluia. A Santa Ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é comunhão, ela é a nova aliança. Glória a Deus. E como ela é uma comunhão, aleluia, nós vamos trocar o nosso cálice para mostrar que nós temos comunhão uns com os outros. Escolha aí o seu irmão amado e dê o seu cálice para ele. Troca o cálice em nome do Senhor Jesus. Vai trocando e vai glorificando, vai exaltando. Vamos mostrar que nós somos uma igreja unida, uma igreja lavada, remida, uma igreja avivada, uma igreja que tem a presença do Espírito Santo do Senhor nosso Deus em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Repita assim comigo: até que o Senhor venha. Glória a Deus. Todos juntos. Vamos Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, Pai Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por este momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez participarmos, ó Deus. Por mais uma vez, ó Deus Todo-Poderoso, cercarmos a tua mesa, Senhor. Pai, Deus de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, nós almejamos, ó Deus Santo, um dia estar com o Senhor no céu de glória e então assentarmos à mesa junto com o nosso Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, e assim fazendo no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Com permissão dos nossos pastores, tem as suas mãos. Que o grande amor do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e que todos dissemos.